Bom, agora a gente vai pra parte 2, tá, gente? Dessa aula. Na parte 2, agora a gente vai falar sobre os gêneros textuais. A gente vai focar nesse tópicozinho aí. Os gêneros textuais, então, né, como a gente já viu, a gente viu até recentemente, inclusive, né, foram as últimas aulas que nós tivemos, foi voltada aí pros gêneros. Foram voltadas aí pros gêneros, né? Os gêneros textuais, também conhecidos como gêneros do discurso, né, são tipos de enunciados de elementos estáveis delimitados por determinados conteúdos temáticos, composição estrutural e recursos linguísticos. Então, a gente tem aí estratégias linguísticas que nós utilizamos em uma determinada estrutura de texto, né, com determinados temas, e essas formas que a gente encontra, que a gente consegue identificar os gêneros textuais a partir dela, identificando, por exemplo, uma receita de bolo, pelo fato de ter ali o nome da receita, os ingredientes, que é a estrutura, né, e o modo de preparo, normalmente ligado para o âmbito culinário, então a gente vê a temática nisso, composição estrutural e estruturas linguísticas, como o modo imperativo, por exemplo, estruturas nominais para ingredientes, por exemplo, esses títulos aí. Então, são modos aí de identificação do gênero textual, tá? Isso tudo se envolve, né, para construir aí, para tornar, para fixar esse gênero. Como a gente falou, relativamente estáveis, porque eles podem alterar. Por exemplo, a gente tinha carta, que era bastante comum, e com o passar do tempo, assumiu aí os e-mails, que possuem a mesma estrutura, basicamente, que é ter remetente, o corpo do texto e despedida, entende? Então, a gente tem aí essas questões, podem ser alteradas aí as formas, né, desses gêneros. Aí a gente tem a questão da função social dos gêneros, que é extremamente importante para o Enem, né? Que a gente tem aí que esses elementos se fundem dentro dos enunciados. Com isso, expõem condições específicas e as finalidades comunicacionais dos gêneros de acordo com seus contextos de uso. Então, a gente tem que pensar aí que para esse conteúdo temático, a composição estrutural, os recursos linguísticos que a gente vai utilizar, eles todos vão ser pensados de acordo com o contexto que a gente está utilizando, né? Porque lembrando que texto é resultado de interação entre dois indivíduos. Então, a situação de comunicação no qual a gente está inserido vai ser fundamental para esse texto. Então, todo texto a gente vai produzir, todos esses gêneros textuais vão ser produzidos de acordo com uma função, com um determinado objetivo. E então, a gente viu que os gêneros textuais do Enem, eles caem em dois sentidos. Pensando aí nos aspectos gerais dos gêneros textuais. Ou identificação de qual gênero é, ou identificação de qual função esse gênero tem, tá? Então é extremamente importante a gente entender aí os objetivos desse texto, né? Pensar aí qual geralmente é o objetivo que a gente usa quando a gente vai usar uma campanha publicitária. Como a gente viu lá na questão anterior, a gente tinha visto que a campanha publicitária pode ser utilizada para convencer alguém, para conscientizar alguém, entende? Para fazer alguém agir da forma como a gente quer, a gente acredita que deva ser. Então, a gente vai pensar aí quais são, né, as funções prototípicas daqueles textos no dia a dia, porque provavelmente isso vai ajudar a gente a resolver essa questão. Aí a gente tem a questão da multimodalidade, né, que os gêneros eles podem se construir pela mistura de linguagens, tanto visuais quanto linguísticas. Então, a gente pode ter linguagem verbal, linguagem não verbal, a gente pode ter sonoridade. Normalmente, né, como o Enem é uma prova escrita, a gente vai ter basicamente a mistura entre o visual e o linguístico, né? Então, o verbal e não verbal. Quando a gente vê, por exemplo, questões de recursos verbais e recursos não verbais, isso vai ligar provavelmente a um item, não, uma questão da prova, que vai falar sobre, que vai estar focando aí na questão da multimodalidade desses gêneros textuais, né? Da possibilidade de a gente ter esses gêneros textuais compostos estruturalmente, tematicamente, por mais de uma modalidade de linguagem, tá? E aí o hibridismo, né, que é quando a gente tem a mistura de gêneros. Então, a gente tem, para um determinado propósito comunicacional, para uma determinada função, né, que a gente vai exercer com esse texto, a gente vai pegar um gênero com a forma de outro. Tá? Isso acontece muito com textos literários, a maioria das vezes. Por exemplo, quando a gente tem aquelas poemas no formato de receita de bolo. E isso acaba sendo um tópico
que é bem trabalhado no Enem, né? Quando ele traz aí pra gente entender como o hibridismo linguístico, tentando pensar qual é a função, tentando pensar nesses aspectos aí, né? O porquê, né? Qual o propósito, né, daquele texto ter sido se constituindo como híbrido. Em um dos exemplos, né, que a gente tem aí, para isso, né, desculpa, gente. Para isso, né, vocês podem revisar aí as aulas 25, 26 e 27 para ver exemplos mais próprios disso e para aprofundar um pouquinho mais, né, nessas questões. Porque aqui a gente está fazendo uma revisão geral. Então, né, como a gente pode ver nesse textinho, a gente vai ler, então, esse textinho aí que também estava lá nos exercícios, tá? Filho do compositor Paulo Leminski lança disco com suas canções. Leminski Canções dá novos arranjos a 24 composições do poema. Frequentemente, a cantora e compositora Estrela Ruiz é questionada sobre a influência da poesia de seu pai, Paulo Leminski, na música que ela produz. A minha infância foi música, música, música. Responde veementemente, lembrando que, antes de poeta, Leminski era compositor. Estrela frisa a faceta musical do pai em Leminski Canções. Nossa, é um trava-língua, quase. Duplo, o álbum Soma Essa Noite Vai Ter Sol, com 13 composições assinadas apenas por Leminski. E Se Nem For Terra Se Transformar, que tem 11 parcerias com nomes como sua mulher, Alice Ruiz, com quem compôs uma única faixa, Itamar Assunção e Moraes Moreira. Aí a gente vai entender o que a gente vai precisar, né, pegar desse texto aí. Como é gênero textual, ou a gente vai entender qual é o gênero textual que a gente acabou de ler, ou qual é a função desse texto, tá? Então vamos lá. Os gêneros textuais são caracterizados por meios de recursos expressivos e suas intenções comunicativas, né? Então ele está trazendo aí o conceito básico, né, de gêneros, uma das formas de conceituar gênero. Esse texto enquadra-se no gênero, então basicamente tem que identificar qual é o gênero. Basicamente isso aí é uma dica para vocês. Esse tipo de questão é o tipo de questão que a gente poderia fazer sem ter lido o texto inicial. Por quê? Só de olhar para ele a gente consegue identificar parte da estrutura que encaixa em determinado texto, né? Então a gente tem aí a gente tem o título, a gente tem uma partezinha ali destacada que a gente pode ver como lead e o corpo do texto. Quando a gente olha para as referências é um bom lugar para a gente saber qual é o tipo de texto, porque a gente vê pela fonte de onde foi retirado. A gente observa que foi tirado de uma coluna do Estadão. O Estadão é o lugar de onde sai ou relatos, ou notícias, ou reportagens, tá? Ou artigos de opinião, também podem sair de lá. Então, né, esses lugares essas fontes de onde foram retiradas ajudam a gente a entender aí um pouquinho também qual é o gênero, né? Porque o meio onde que circula esse texto interfere muito em qual gênero a gente está utilizando, tá? Então, a gente tem aí, né, 3 tipos, né, possíveis aí de textos que podem entrar. Reportagem, notícia, pela forma como ele tá, provavelmente não é artigo de opinião. Então, pode ser ou reportagem ou notícia. A gente pode inferir isso inicialmente. Pode fazer hipótese. Então, vamos ler as alternativas pra gente ver, né, qual aquelas que se encaixam com o que a gente propôs. A biografia. Só pelo fato de ver biografia, a gente sabe que não é pelas hipóteses que a gente já levantou. Relato também não é, porque, né, a hipótese que a gente levantou já mostra que não corresponde com isso. C, notícia. Notícia, pelas hipóteses que a gente levantou, é possível. Notícia, aí a gente vai ter justificativa, né, do porquê esse gênero. Por informar ao leitor sobre o lançamento de disco. Pelo que a gente viu, só pelo título, a gente vê que isso é possível. Filha do compositor Leminski lança disco com suas composições. Informar o leitor é uma função aí da notícia, né? E o lançamento do disco aí fecha com o que a gente viu no título. D, resenha. Como a gente viu, né? Resenha aí não entra também pela coluna que a gente tá observando e pela estrutura também. Se fosse resenha, a gente observaria outra estrutura, até a gente poderia encontrar nesse tipo de
de fonte. Só que pela estrutura que a gente observou não poderia ser, porque resenha normalmente não tem lead. E reportagem por abordar. Reportagem também é possível, né? Pela estrutura e pelo canal que a gente observa que foi retirado esse texto. Por abordar peculiaridades da vida do artista. Então, aí nesse caso a gente teria que ler como a gente leu para observar. Como a gente leu, a gente não identificou nada falando sobre peculiaridades da vida dessa pessoa. Até mostra um pouquinho outro sobre a vida dela, mas o foco do texto não é esse. O foco do texto é trabalhar aí, né, a importância desse disco para essa menina. Então, a resposta aí que a gente poderia marcar é a resposta aí, então, é a C, tá, gente?